Hamas ameaça transmitir a execução de reféns israelenses se bombardeios em Gaza continuarem. Porta-voz do grupo extremista Abu Obeida disse responsabiliza... Você tá vendo, cara? O Globo, pô, vocês não podem dar esse tipo de mancada. Disse responsabilizar Israel pela decisão de matar os cativos. Desce um pouco mais. Sobe aí, deixa eu ver a foto. Pode mostrar a foto? É melhor não, gente. Tá. O Hamas lançou esse... qualquer ataque a civis inocentes sem aviso prévio será enfrentada, infelizmente, com a execução de um dos reféns sob nossa custódia e seremos forçados a transmitir essa execução. Novo membro do clube, bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Cristiano. Disse Abu Obeida, porta-voz do Hamas. Você vê que os caras sempre falam assim, os caras são terroristas, eles vendem terror, tá? E eles dizem o seguinte, olha, qualquer ataque a civis inocentes sem aviso prévio, quer dizer, eles estão muito preocupados com os civis, né? Será enfrentada, infelizmente, com a execução de um dos reféns. Vamos lá. Lamentamos essa decisão, mas consideramos que o inimigo sionista, Israel, e sua liderança têm responsabilidade por isso. Olha só, novo membro no clube, Vinícius. Você sabe de onde surgiu a expressão sionismo? Não. Sionista? Se não me engano, na Hungria. Que isso é uma coisa também que eu vou te dizer. Vamos aprofundar um pouco essa questão. Você sabe que o povo judeu, antes da Segunda Guerra Mundial, ele era odiado e o ódio ao judeu não era estigmatizado. Você sabia disso? Se você em 1912 faz, puta, judeu é um povo desgraçado, você não era estigmatizado. Era meio que normal no mundo inteiro você odiar judeus. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa. Os judeus foram um povo que foram muito judiados. Você sabe que a palavra judiar vem disso. Eles sempre foram maltratados. Se você pegar lá do período antes de Cristo, eles foram um povo perseguido, escravizados, foram escravizados na Babilônia, foram escravizados no Egito. E aí você teve a diáspora judaica, que foi basicamente a saída dos judeus do Oriente Médio e eles se espalharam pelo mundo. Os judeus sempre tiveram a característica de se ajudar entre si. E isso gerou um ódio nos países do mundo contra os judeus. Eu vou dar exemplos práticos, né? Vamos supor que você está no século XIX, certo? E aí você vê, por exemplo, você tem no seu bairro um comércio. Vou pegar uma livraria, o exemplo que tem ali, que não é do século XIX, mas do Vida é Bela. Vamos supor que você é judeu e você tem uma livraria. Aí chega um carregamento de livros e esses livros são muito procurados. O responsável pela distribuição desses livros, por acaso, é judeu. O que ele fazia? Ele, vou beneficiar o meu irmão judeu aqui. Isso gerava um mal-estar entre outros donos de livraria daquele lugar, certo? Aí chega um segundo carregamento de livros raros. E dessa vez o responsável pela distribuição não é judeu. O que o cara faz? Deixa o judeu no fim da fila. Já que da outra vez ficaram privilegiando ele, então vamos deixar ele também no fim da fila. Você entende como essas coisas... E isso foi acontecendo o tempo todo. Imagina que, sei lá, que você tem uma peixaria. Aí chegam quem vai escolher os peixes mais frescos? Olha, se o responsável pela primeira venda ali, pela distribuição é judeu, privilegia o judeu. Se não é, joga o judeu no fim da fila. E isso foi sendo criado, tá? Uma cultura de judeus se protegendo e o povo odiando os judeus ao redor do mundo inteiro, tá? Isso sempre aconteceu com o povo judeu, sempre. Na Hungria, um dia, surgiu um judeu, eu esqueci o nome dele, um judeu muito engajado. E ele foi o primeiro grande sionista. Ele falou, eu preciso defender o interesse dos judeus. E a gente só vai ter paz quando a gente tiver um estado nosso, quando a gente tiver um local que a gente fala, esse local é dos judeus. A gente só vai ter paz. Isso foi no final do século XIX. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas isso aconteceu na Hungria. E ele criou o sionismo. O sionismo, tá? É do final do século XIX, onde esse judeu falou, nós precisamos de um Estado nosso. Essa luta começou antes da Primeira Guerra Mundial. E aí você tem a Primeira Guerra Mundial, né, onde o Império Otomano perde a guerra. E aí você tem a coroa britânica basicamente dominando ali os territórios do Império Otomano, inclusive a Palestina, né? E aí a coroa britânica, que tinha prometido um monte de coisa para todo mundo para ganhar a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial foram 3 alianças, foi o Império Otomano,
Império, eu não lembro agora, mas foi o Império que depois... Austro-Húngaro. Austro-Húngaro, que depois veio a ser a Alemanha, e mais uma nação que eu esqueci agora. Talvez a Rússia, eu não lembro agora. Tá? Contra os ingleses, os aliados não, os americanos também, e mais algumas nações que eu não vou lembrar agora. Para ganhar essa guerra, a Inglaterra, né, o Reino Unido, prometeu um monte de coisa para um monte de gente. Tá? Entre essas promessas, há promessas para os judeus que eles teriam um lugar deles. Eles iam criar um estado só para eles. Tá? E eles também prometeram isso para os árabes. Para que os árabes ali fizessem uma rebelião contra o Império Otomano. Enfim, os britânicos ganharam a guerra. E aí eles começaram a falar, os judeus migrem para a Palestina. Só para você ter uma ideia, aquela região da Palestina que tinha, se não me engano, menos de 3% ali de judeus, passou a ter quase 40% de judeus nas décadas seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial. Beleza, aí vem um ponto muito importante aqui. Teve a Segunda Guerra Mundial, e isso é uma coisa também importante de lembrar, que durante o período da Segunda Guerra Mundial, o mundo não sabia do horror contra os judeus. Você sabia disso? Não é que o Hitler invadiu a Polônia e todo mundo falou, bom, Hitler tá matando judeu. Não foi isso que aconteceu. Tá? O Hitler, inclusive, instaurou a solução final, se não me engano, em 1942, e ele tentou esconder isso do mundo o máximo possível. O mundo só descobriu de fato o que tinha acontecido com os judeus com o fim da Segunda Guerra. Tá? Então foi um choque, não foi uma coisa que foi uma crescente, não foi como na Alemanha, tá, que o ódio contra os judeus foi crescendo. Não. Em 1945, quando acaba a guerra, de repente o mundo tem acesso a uma série de coisas. Pera, tinha campo de concentração. Eles matavam judeus no gás e ainda queimavam os corpos. Peraí, foi um choque. Todo mundo, cara, pera lá. E aí houve um estigma. Pera lá, se você odeia o povo judeu, você está muito próximo de algo que é muito claramente algo mal, que é o nazismo. Então se estigmatizou. O mundo inteiro entende o nazismo como algo mal. Tanto que existe até aquela não é uma brincadeira, mas assim, existe um malabarismo retórico, que é o seguinte: você está perdendo uma discussão, aproxima o cara do nazismo, o seu oponente do nazismo. Que o nazismo é algo muito claramente ruim, certo? A partir dali, você odiar judeus passou a ser um estigma, que até então não existia. Nesta onda, vamos chamar assim, surge a ONU falando, olha, guerra é ruim. Beleza? Guerra é ruim? Guerra é ruim. Vamos evitar guerras? Vamos evitar guerras. E com a sua tremenda inabilidade de lidar com as tensões internacionais, a ONU, através de um brasileiro, inclusive, Oswaldo Aranha, sabia disso? Foi um brasileiro. Ele pegou o território da Palestina e desenhou um mapa, assim, que até hoje, cara, ninguém entende por que o mapa foi desenhado daquela forma. Ele pegou a Palestina e riscou aqui, ó. Aqui é árabe, aqui é palestino, aqui é Israel, aqui é... Um mapa completamente esquisito que ninguém gostou daquilo. Ó, esteja fundado, esteja feito o Estado de Israel. Imediatamente após essa declaração, houve a Guerra da Independência de Israel. E a partir de então, é claro que você tem estados, tratados de paz, etc, mas isso nunca foi nunca foi paz de verdade. Tanto que Israel sempre foi um estado muito fortemente investidor em potência, em poderio militar. Aí o que aconteceu, e essa é uma coisa que corroborou demais para a tomada de lado das pessoas para um ou para outro lado. Por um lado, as pessoas diziam o seguinte, olha, os palestinos, cara, estavam lá antes, tá? Por outro lado, os palestinos também não respeitam direitos humanos. Por um lado, os judeus também, eles foram expulsos do Oriente Médio. Por outro lado, isso já faz muito tempo, cara. Por um lado, aí começa, né? Aí guerra aqui, guerra ali, guerra aqui, guerra colar. Um dos tratados, né? Você teve a Guerra dos 6 Dias, você teve a Guerra do Yom Kippur, você teve um monte de guerra. No fim do dia, o tratado que mais deu ares de Israel toca a razão e a Palestina não, foi quando Israel e Egito fizeram um acordo de paz e Israel abriu mão da península... Esqueci o nome da península agora. Eles abriram mão de uma grande parte de um território, tá? Que não era um território... Porque assim, a ONU estabeleceu, tá aqui os territórios.
Teve guerra, Israel ganhou, ele abocanhou mais território. Ah, já que eu ganhei a guerra, abocanhei mais território. E foram várias guerras regionais, até que, em um determinado momento, Israel falou assim, vamos tratar aqui a paz, vamos ficar pacífico, então eu te devolvo parte deste território aqui. Beleza, ó, paz, demorou. Na época, se não me engano, era com... Tinha eu não lembro agora, exatamente. E aí quem surgiu e falou, não, eu não aceito esse tratado de paz? Yasser Arafat, tá? Todo mundo lembra de Yasser Arafat com aquela bandana, né? Não é bandana, esqueci o nome. Com aquele, enfim, com aquele pano palestino que tem um nome específico. Não é burca, tem um nome. Aquele padrão de desenho que é branco e preto, é tipo um xadrezinho, tem um nome específico, eu esqueci. No chat alguém vai saber. Falou, não, eu não aceito isso. Isso gerou... Hijab. É hijab, será? Não lembro agora. Hijab. Isso gerou Turbante, no Ocidente... Túnica. Não é turbante, não é túnica também. Tem um nome específico do padrão de cores ali. Shemerá. Não é um nome complicado, mas enfim. Vamos lá. Neste período, o Ocidente ficou ainda mais comovido com Israel. O Ocidente olhou e falou, peraí, Israel já abriu mão de um território e ainda tá com os caras, tá? Por isso que eu tô falando, esse assunto é muito complicado. O fato é, não tem como, amigo, não tem como você passar pano pra terrorismo. Não tem como. Desculpa, não tem como. Vira e mexe, eu recebo, Renan, sou de estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.